Eu queria ser sagaz, ter perspicácia, estar sempre inspirado. O meu avô pedia que não me desiludisse. Quem se desilude morre por dentro, dizia. É urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Havia às vezes um momento em que discutíamos a tristeza. Era fundamental sabermos que aconteceria e que implicaria uma força maior. Estou cada vez mais certa de que o paraíso são os outros. Vi num livro para adultos. Li só isso. O paraíso são os outros. A nossa felicidade depende de alguém. Eu compreendo bem. Esses dois trechos que li são desses dois lindíssimos livros do Walter Hugo Mãe. Os dois livros são bem pequenininhos. Esse intitulado O Paraíso são os Outros e esse As Mais Belas Coisas do Mundo. São fininhos, pequenininhos, mas são tão bonitinhos que parecem amuletos da sorte. São como chaveirinhos, são como presentes que a gente pode dar para alguém, além da mensagem, das belas mensagens que esses dois livros nos trazem. Mas antes de falar desses dois livrinhos e por que eles estão no vídeo de hoje, por que eles são tão fofos, são tão bonitinhos, vale a pena falar um pouquinho sobre Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe é um escritor português de grande destaque, de relevância na literatura portuguesa, na literatura contemporânea, primeiro por conta do seu carisma, né? É um escritor que tem redes sociais, veio ao Brasil algumas vezes, conversa muito bem com esse mundo digital, se reconhece, se compreende muito bem inserido nesse tempo em que a escrita acontece não só nesses suportes físicos de papel, né, mas ela acontece também, as discussões sobre a literatura, né, a experiência literária, a experiência artística acontece também em outros domínios, em outros locais. É também um artista plástico, trabalha com colagens, com desenhos, inclusive nesse livro aqui, O Paraíso são os Outros, as ilustrações são dele. Mas tem algo também muito interessante no Walter Hugo Mãe, que não está especificamente nesses dois livros, está em outras obras dele, é o trabalho que ele faz com a linguagem, né? Uma dicção muito interessante, um estilo muito interessante, porque nós percebemos que na formação intelectual da sua obra, na tradição que ele retoma, né? Nas leituras que ele fez como um grande escritor que há uma formação com base em leituras de escritoras e escritores que estão preocupados com a humanidade, com os caminhos da humanidade, né, com os caminhos do mundo, né, como o sujeito está inserido na coletividade, na sociedade, como o mundo devolve alguns desses aspectos para o indivíduo, questões de violência, de brutalidade, de barbárie, de assimetrias na vida em coletividade. Mas ele aponta isso de uma maneira muito específica, porque a linguagem dele parece incorporar a perspectiva dos opressores. E isso provoca muito incômodo, porque até nós, leitores e leitoras, conseguirmos chegar a uma reflexão de que, na verdade, existe uma crítica por trás ali, existe uma denúncia de uma realidade muito complexa, a gente já achou várias e várias vezes que, na verdade, ele estava fazendo a outra via, né, o outro caminho. O que remete muito bem a esse livro aqui, O Paraíso são os Outros, porque ele acabou escrevendo esse livro depois da publicação de um livro intitulado A Desumanização, em que a figura central da obra é uma criança que observa a desumanização das pessoas, e essa desumanização fica muito evidente no próprio texto, na própria linguagem. Nos parece que a pessoa que narra, as personagens que se destacam estão sendo desumanizadas. E aí ele vai e faz esse livro. Mas é um livro também que é uma resposta àquela máxima do Jean-Paul Sartre, né, do filósofo existencialista do início do século XX, Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros. Eu até concordo que em alguns momentos o inferno pode mesmo ser os outros, né? Quando a gente se depara com pessoas que são negacionistas, com pessoas que pactuam com o discurso genocida, né? Quando a gente lida com machismo, com misoginia, com homofobia, com racismo, com elitismo, todos esses ismos malditos, a gente realmente não consegue negar, não tem como negar que o inferno são os outros. Essas pessoas que aparecem nos nossos caminhos, na nossa trajetória, com esse tipo de postura, com certeza é o inferno, é a personificação do inferno. Mas os outros também podem ser paradisíacos, os outros também podem ser uma personificação do paraíso.
porque existem pessoas que simplesmente nos acolhem, nos salvam, nos ajudam. E nesse livro há algumas descobertas muito interessantes no que diz respeito ao convívio com o outro, né? Existe de um lado o inferno, que é não usar máscara, né? A pessoa que não usa máscara no meio de uma pandemia. Mas por outro lado existe o paraíso, que é uma profissional da saúde que está na linha de frente e está vacinando as pessoas. Saem de suas casas cedo, termina o expediente para vacinar, para salvar vidas. Pessoas que saem de suas casas para doar sangue. Enfim, né? Eu acredito, na verdade, né, depois de muito refletir sobre essa obra, que existem mais paraísos do que infernos, senão o mundo seria um lugar realmente insuportável. E eu, como pessoa, né, como sujeita, como indivíduo, eu tenho realmente a sorte de dizer que tenho mais paraísos do que infernos no meu convívio, na minha vida, né? E é por isso que eu indico esse livro com muito entusiasmo. Esses dois livros têm algumas características em comum. Primeiro, o fato de que nós temos uma voz narradora aqui que é uma voz infantil, né? São crianças narrando, digamos assim. Não são bem narrativas, né? Porque a gente não tem um conjunto de histórias ou uma historinha com início, meio e fim. O que nós temos aqui são uma espécie de aforismos, de sabedorias, né? De reflexões que essas crianças nos trazem na sua simplicidade e na sua inocência. E em O Paraíso São os Outros, a gente tem uma menina que narra. Já em As Mais Belas Coisas do Mundo, nós temos um menino falando. Aqui em O Paraíso São os Outros, há um foco maior, uma ênfase maior nas relações amorosas entre casais. O amor erótico é mais enfatizado, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, jovem, pessoas mais jovens relacionando entre si, pessoas mais velhas relacionando entre si. Mas o foco mesmo é esse amor erótico, esse amor carnal, né? De desejar fisicamente a outra pessoa e ser atendido com reciprocidade. Mas daqui a gente também pode tirar algumas reflexões sobre as outras formas de amar, né? Que é a amizade, os amigos, né? As pessoas que a gente escolhe para compor nossa família, pessoas que estão com a gente, os animais, como os animais também têm muito para nos ensinar, os animais de estimação, os animais silvestres, os animais selvagens, que, embora não tenham um convívio diário, né, cotidiano conosco, também nos trazem lições sobre não querer estar sozinho. Eu acho que a principal mensagem que tem aqui é de que a solidão, ela o tempo todo, a solidão como algo permanente, como algo perene, duradouro, não é o que nós queremos, não é o que apetece a alma humana sempre, né? Não adianta dizer que gosto de ser sou mais feliz sozinho, não. Precisamos nos entendermos como seres completos na medida do possível, porque não somos plenos mesmo, mas precisamos nos entender como seres o mais íntegros possível sozinhos, não precisar buscar a completude em alguém. Mas estar rodeado de pessoas agradáveis, que nos amam, que nos acolhem, que nós amamos e também acolhemos, é de fato uma experiência insubstituível na vida. Já no outro livro, As Mais Belas Coisas do Mundo, nós temos algumas reflexões sobre as coisas belas da vida, de como o belo é simples, e é na simplicidade que está a complexidade das coisas verdadeiramente belas. Poder ser acolhido por um abraço, sentir uma verdade de sentimentos num abraço, às vezes não precisar nomear isso, ou às vezes a palavra não dar conta de nomear o que esse abraço transmite, né? O que um olhar amigo transmite. E é enfatizado principalmente na relação entre esse menino e o avô dele. O que tem um certo quê de autobiográfico, porque ao final o Walter Ugumãe traz uma notinha comentando sobre a relação que ele teve com o avô materno dele, que foi uma pessoa que ensinou para ele coisas muito valiosas sobre a amizade, sobre a compreensão, sobre solidariedade, sobre tolerância, sobre colocar-se no lugar do outro, né? Entender as outras pessoas, respeitar as outras pessoas, que são coisas tão simples e tão básicas, mas que a gente vê com tanta dificuldade de serem recorrentes no nosso dia a dia muitas vezes, que elas se tornam complexas, né? E que são coisas muitas vezes até difíceis de explicar. É simplesmente praticar, é simplesmente pelo perceber, pelo observar, pelo exemplo que a gente meio que aprende, né? Essas coisas. Inclusive eu achei esse livro aqui muito parecido com algumas obras, alguns poemas do Manuel de Barros, um poeta brasileiro, que tinha muitos poemas com um eu lírico infantil, né? A criança diante do rio, a criança diante do avô, a criança diante das descobertas da natureza, das descobertas da vida, tentando ressignificar a partir do seu olhar, que é simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque ainda está muito despojado de certas elaborações
que a vida adulta nos impõe. Então, eu percebi também um diálogo aí, né? Nessa voz infantil que tem uma sabedoria tão metafórica e muitas vezes desprezada, mas que nesses dois livros nos ensinam coisas muito importantes sobre continuar a viver, continuar a existir e recorrer à outra idade, né? As outras pessoas que se importam com a gente de alguma forma ou de outra. Para finalizar, eu vou ler outros 2 trechos de cada um desses livros para deixar aí essa mensagem, né? Uma mensagem que, nesses dias tão claudicantes que nós estamos vivendo, se fazem tão urgentes, tão necessárias, né? A palavra amiga que às vezes vem num vídeo de YouTube. Mães, pais, filhos, outra família e amigos. Todas as pessoas são a felicidade de alguém, porque a solidão é uma perda de sentido que faz pouca coisa valer a pena. Na solidão só vale a pena tentar encontrar alguém. O resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. É como algo descartável. Precisamos de usar. Mas não é bom ficar guardada. Lá no outro livro também tem reflexões sobre a tristeza, né? De como a tristeza é um sentimento que nos leva muitas vezes à reflexão. A gente pensa melhor quando estamos tristes, mas não é um sentimento que deve durar muito tempo. Por isso que eu penso até que é muito triste para quem está de luto nesse momento, né? E nesses dias em que a distância tem sido cada vez mais sentida, porque ela tem se prolongado muito, ter um amor na vida que tá imunizado, que tá imunizada, que sobreviveu à doença, que passou pela pandemia e que tem esperança ainda da manutenção da vida, é um grande presente mesmo. Já o outro fragmento, lindíssimo também. Nesse tempo, meu avô perguntou quais seriam as mais belas coisas do mundo. Eu não soube o que dizer. Pensei que poderiam ser os filhotes de cão, alguns gatos, o fim do sol, o verão inteiro, o comportamento dos cristais, a muita chuva, a cara das mulheres, o circo, os lobos, as casas com chaminé, o cimo da montanha, a nuvem que vimos igualzinha a um avião, quadro pintado pendurado na sala, perfeitinho, mesmo que as árvores inclinassem um bocado tortas. Pensei que as mais belas coisas do mundo haveriam de ser as amarelas e as vermelhas. Ele sorriu, e quis saber se não haviam de ser a amizade, o amor, a honestidade, a generosidade, o ser-se fiel, educado, o ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou-se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode para que a vida de todos seja melhor. Pasmei diante do seu conceito de beleza. Ele incluiu os modos de ser, esses ingredientes complexos que compõem a receita do caráter ou da personalidade, a maneira um pouco inexplicável como somos e sentimos. Bem, gente, essa é a minha recomendação do dia. São 2 livros muito curtos. Cada um você pode ler em meia hora, 40 minutos no máximo, se você ler e ficar parando e comentando. Mas também convém revisitar sempre que eu quero lembrar de que as mais coisas belas do mundo estão na minha vida também, de que eu tenho outros como paraíso na minha vida. Eu volto aqui para lembrar, de forma poética e elaborada, que esses elementos lindos de ternura na vida, mesmo ela sendo tão complexa do jeito que tão contraditória e ambígua, eles estão materializados aqui nas nossas vidas também. Todo mundo é o amor de alguém. Todo mundo ama alguém ou é amado por alguém, por pelo menos uma pessoa. E isso já conta, né? Alguém que vai ficar feliz porque eu não peguei uma doença, eu não morri, recuperei minha saúde, vacinei, né? Alguém que vai ficar feliz, ou mais de um alguém que vai ficar feliz por isso, e por quem também vou ficar feliz por estar bem, saudável, são e salvo. Então fica aqui, né, para esse mês de junho, esse ano pandêmico de 2021 que tá tão difícil de carregar nas costas, essa ternurinha para os corações de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.